Eu acho que é meu dever, enquanto presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico desta Casa, até porque relatei esta matéria que está tramitando neste Poder Legislativo desde abril deste ano. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça, teve uma análise muito bem feita pelaquele órgão colegiado, inclusive com baixa ao Poder Executivo, solicitando informações acerca, possivelmente, de cargos, de nomeação, porque nós temos, segundo o que está na exposição de motivos e o que preconiza o projeto, presidente, a Lei número 409 de 2012, aprovada ainda no governo Sartori, intitulada como Reforma Administrativa, ela veio como uma nova legislação de sistema de classificação de cargos de provimento efetivo da administração municipal. E neste projeto que estamos votando, né, de assinatura do chefe do Poder Executivo, o mesmo alega que com as aposentadorias, exonerações e falecimento de servidores que ocupavam cargos, na grande maioria, sob a Lei 2.266 de 1975, impõem-se algumas substituições. Essa é a alegação do senhor prefeito municipal. Alega também o prefeito que alguns cargos estão totalmente ocupados, né, e não se tem mais vagas para nomear, né, da lei antiga, frisa-se. O que pode inviabilizar, segundo alega a administração, serviços essenciais como saúde, educação, enfim, portanto, o que está se pretendendo, o que vem à baila para a votação, né, o que se pretende com esse projeto é aumentar a disponibilidade de vagas, o que não deixa de ser compreendido como criação de cargo também, na minha opinião, né? Sendo que, para que isso ocorra, exatamente tem que ocorrer o concurso público e a sua devida nomeação, né? Também nesse projeto, prezados colegas, né, todos sabemos que a própria despesa que vem, né, com o fruto dessa criação de cargos ou aumentar a disponibilidade, somente a despesa vai ocorrer com a devida nomeação dos servidores, né? Então, no entanto, também esse documento, por solicitação do Executivo, da CCJ, melhor dizendo, foi anexado estimativa de impacto financeiro, né? A CCJ também, à época que Vossa Excelência era presidente, solicitou também a quantidade de cargos nomeados, né? A situação que foi trazida até 23 de março, né, sobre o total de vagas, vagas ocupadas em 23 de maio, vagas disponíveis em 23 de maio, e na resposta, né, a própria secretária Vangelisa, que é de Recursos Humanos, né, abre aspas, o que ela disse? Há diversos candidatos atualmente realizando etapas de concurso público de ingresso, avaliação psicológica, avaliações médicas, né, e quando estiverem em exercício ocuparão as vagas remanescentes, inviabilizando futuras nomeações já solicitadas por diversas secretarias municipais. Dentre as vagas, presidente, que estão sendo solicitadas para aumentar essa disponibilidade nessa vaga, nessa lei nova, estão 10 vagas de odontólogo, né? 50 de médicos 12 horas, 5 de fisioterapeuta, 10 médicos da estratégia de saúde da família, 10 de assistente social e 10 de auxiliar de saúde bucal, dentre outras. Citei as principais que dizem respeito à questão de assistência, saúde e educação, que são políticas essenciais ao município. Então, nobres pares, eu vejo que esse projeto, sim, ele vem para criar cargos, né? Agora, a quantidade de nomeações nós não temos como avaliar, porque isso fica a critério, né, da oportunidade e conveniência de alguma administração. Nós temos feito, e já deixo o convite agora, me permite continuar em declaração de líder, presidente, até para considerar os apartes. Nós vamos ter amanhã, e eu deixo o convite aos nobres pares e à população, vamos ter, vereador Paulo Périco, Vossa Excelência, que faz parte da comissão, audiência pública, onde o Executivo vai apresentar a lei orçamentária anual. E nós deixamos muito claro, vereadora Denise, que também temos essa preocupação com a questão das despesas com o pessoal na administração.
Nós percebemos que o percentual ele vem aumentando, né, ainda está abaixo do limite prudencial, né, mas nós fizemos questão de deixar claro, vereador Eloy, para a secretária Magda Vormann, né, de logística, da Fazenda, secretária da Fazenda, né, que nós queríamos que, quando fizemos a audiência da LDO, que trouxesse esses dados para a comissão. De quantos cargos, né, essa administração já nomeou, né, quantos que pretende nomear, para nós termos a exata dimensão do percentual que vem sendo empenhado com os gastos com os servidores do município. Até porque temos, por lei também, um percentual muito grande a cada ano que a administração precisa aportar para equilibrar o passivo atuarial, né, de quanto a administração precisa dar em contrapartida da parte patronal para que o sistema se mantenha sustentável no que tange às contribuições previdenciárias ao serviço público. Nós precisamos que esses dados venham à baila. Nós percebemos que os percentuais com o endividamento e os percentuais com gastos com pessoal, eles vêm se mantendo abaixo do limite prudencial estabelecido, né, pelos tribunais de contas, pela lei de responsabilidade fiscal, pelas resoluções do Senado. Mas se formos comparar, vereador Eloy, com os 4 anos do governo Alceu, eles estão aumentando. Eles estão aumentando. E isso não se pode passar desapercebido, e amanhã nós vamos questionar a secretária se esses números realmente preocupam a municipalidade. Sua parte, vereador. Vereador Gustavo, eu confesso que eu não tive oportunidade, embora tenha assinado o parecer, de me aprofundar nesse processo, até por conta de outros assuntos que estava cuidando mais relativos ao plano diretor. Mas a pergunta que lhe faço é a seguinte: esse projeto tem contradição com a lei de diretrizes que aprovamos recentemente, excluindo alguns cargos? Ou esses cargos estão sendo criados com base na lei de diretrizes anterior? Tá? Então, esse questionamento, até porque, se efetivamente tem contradição, acho que tanto a minha posição quanto a do vereador Paulo, nós gostaríamos de destacar, né? Provavelmente alguns dos artigos, né? Mas Vossa Senhoria tem aí o conhecimento aprofundado do ponto de vista de nos tirar essas dúvidas, né? Até para que a gente possa votar com tranquilidade e sem votar gato por lebre, né? Obrigado, vereador. Vereador Eloy, todos nós nesta casa temos uma grande responsabilidade em nos aprofundarmos nas matérias, que vêm para serem discutidas. O plano diretor foi assim. Nós sempre falamos para os nobres pares que não tem como nós respondermos, né, para todos os colegas. São matérias densas, assim como são as matérias orçamentárias, o PPA, a LDO, a lei orçamentária. Por isso que sempre nós fizemos questão de dizer que é importante a participação quando o Executivo vem prestar contas da gestão fiscal, quando o Executivo vem prestar aqui a lei de diretriz, o próprio orçamento. O que aconteceu, vereador Eloy, na votação da LDO? Nós destacamos muitas nomeações, muitas criações, mas deixamos as nomeações. No meu entendimento, esse é um processo independente. Ele encontra resguardo, né, na LDO, encontra resguardo na LDO. Estão previstas ali nomeações para o próximo ano. E esse projeto que vem agora é para criação imediata, inclusive de cargos, né, inclusive de processos seletivos através de concurso público, que estão aguardando a aprovação dessa lei para a nomeação. Eu citei apenas os cargos que estão sendo, em tese, aumentando a sua disponibilidade da lei velha para a lei nova, porque, como alega a própria secretária, né, face a aposentadorias, exonerações e falecimento de servidores, impõe-se substituições. Agora, isso fica ao critério e conveniência do chefe do Executivo. É uma questão de mérito de fazer isso. Nós precisamos analisar friamente os números, os percentuais que aportam nesse legislativo através da tomada de contas da gestão fiscal. E, na minha ótica, esses percentuais estão regulares. Eu não posso dizer que não estão regulares. Eles estão subindo, né,
estão subindo, mas ainda não atingiram o limite prudencial. Então, eu entendo que o processo está correto para a sua aprovação, mas o entendimento e o mérito e o voto que os vereadores vão colocar sobre essa matéria fica na consciência de cada vereador. Eu não gostaria e acho que não tenho essa competência, né, de avaliar a necessidade de se nomear, por exemplo, X médicos, X odontólogos, X assistentes sociais. Entendo que são cargos importantes. Quem está à frente da administração é que sabe, né, o quanto precisa disso. Nós precisamos, é lógico, utilizar de todas as ferramentas que temos, né, para fiscalizar através do portal de transparência, da tomada de contas, da gestão fiscal, se o município está aplicando os percentuais obrigatórios em saúde, educação e com relação ao endividamento e a despesa com o pessoal. Isso nós temos condições e, pelo que se percebe, estão regulares estes percentuais. Vereador Tomé, a sua parte. O vereador Twigo, nesse momento a gente percebe que o governo faz propaganda aí que quer tirar os CCs, aí diminuir o CC. Mas em contrapartida, vereador, pelo que se percebe ali, fazendo uma avaliação a grosso modo, se percebe que os padrões mais altos que mais está se contratando, né? Então a gente percebe que um funcionário aí de padrão 14, que vai custar mais de 12 mil, né? É muito mais que um CC, né? Então você percebe nitidamente que está se confundindo as pessoas que não têm noção do que se está fazendo aí pela troca, né, de CC por funcionários, né? Então você tem que ter muito cuidado, porque aparentemente, se fizer todas essas contratações, certamente subirá e muito esses 44%, né, que está dentro dos conformes, né? Mas certamente irá aumentar e bastante, eu acredito. Obrigado, vereador. Pois não, vereador Tomé. Vereador Eloy, em última análise, eu entendo, vereador Eloy, que é um pouco complicado, dentro deste processo legislativo, como ele veio configurado em poucos artigos, nós procedermos a uma votação de destaque. Nós não saberíamos, na certeza absoluta, se nós estaríamos votando para o bem ou para o mal, pontualmente no que é preciso e o que não é preciso com relação a esses cargos que está se colocando. Eu vejo que seria temerário nós avançarmos nessa matéria. Eu acho que nós temos muitas outras ferramentas. Compreendi até na LDO, porque ali nós tínhamos como destacar até de maneira mais, né, pormenorizada cada item. Como está configurado esse projeto, eu entendo que, inclusive, nós poderemos interferir na nomeação de alguns servidores que realmente não são, né, na grande maioria, mas alguns que estão na boca do brete para suprir, né, vagas que estão precisando, que vamos falar a política mais essencial que nós temos, que é a saúde. Nós estaríamos, talvez, né, com uma votação em destaque, neste processo de lei de legislativo que estamos votando, não sei se nós estaríamos fazendo a melhor mecânica de votação. Então, é lógico, né, tentei fazer uma explanação, porque também tem uma preocupação muito grande com o erário, com as finanças, com aquilo que a prefeitura manda para nós, porque nós sabemos a importância que tem um servidor público no atendimento das demandas. A gente sabe também que um servidor, ele precisa ser bem avaliado no seu estágio, mas, findo isso, vereador Beltrão, ele é um servidor por resto da vida, né? Então a gente percebe que tem que ter parcimônia, cuidado e realmente nomear aqueles servidores que estritamente tem-se uma necessidade para atender a nossa população. Então, vejo que o processo, em tese, está adequado. A Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo vereador Adiló, foi a fundo nisso, trouxe elementos e subsídios que nós conseguíssemos fazer um cotejo, né, das necessidades, e vejo que está apto para ser aprovado por esse legislativo. O vereador Fiuza, a sua parte. Gostaria apenas de agradecer a Vossa Excelência pelo relatório e explicitar também que a responsabilidade do Executivo a ter mandado esse projeto é de plena consciência dele. E pelo que o senhor fez o apanhado, ele se encontra nas normas, nos seus requisitos, e como o senhor bem mencionou, são cargos que realmente exigem o quanto antes essas contratações, esses ajustes, principalmente no que se refere à saúde do município. Parabéns, muito obrigado.
Pois não, vereador Fiuza. Então, presidente, nós sabemos que muitas coisas são técnicas, né? Nós não podemos, nesse momento, eu pelo menos, né, presidente, me pautar pela emoção. Nós precisamos, muitas vezes, fazer uma reflexão, deixar algumas paixões que elas estão inerentes ao cargo, né, político-legislativo desta casa. Né? Nós, muitas vezes, ficamos indignados com coisas que ocorrem no governo, mas, acima de tudo, nós temos uma responsabilidade com Caxias do Sul, com as suas finanças e com a probidade das administrações, porque governos passam, Caxias fica. Então, nesse momento, presidente, eu votarei nesta matéria favorável.